Estamos de volta com o Espaço Livre e agora vamos falar de saúde. Dia 31 de maio é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco e o Brasil já avançou muito neste assunto. Houve redução em mais de 30% no número de fumantes nos últimos 9 anos, mas 20 milhões de brasileiros ainda fumam. Para analisar este cenário, eu recebo o cardiologista Rogério Krakauer. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença aqui no Espaço Livre. Obrigado, Daniel. Olha só, doutor, vimos uma redução drástica no número de fumantes, como eu disse há pouco, sobretudo em razão da proibição da publicidade de cigarros e da divulgação dos malefícios nas embalagens por meio daquelas fotos e também da proibição do fumo em lugares públicos. Agora, 20 milhões de pessoas ainda fumam. Para os médicos, esse número é considerado aceitável ou não? Não, de jeito nenhum. Nenhum número de fumante é aceitável. Na verdade, a associação do tabagismo com uma série de doenças, não há número que possa ser aceitável, principalmente com o câncer e com as doenças cardiovasculares. Aqui no nosso país, nós temos aproximadamente 11%, 10,8% das pessoas que fumam, o que ainda é razoável depois da lei de 2011, que reduziu bastante. O mundo tem em torno de 25% de fumantes. Então, esse número é muito mais inaceitável, claro, no mundo, mas aqui os médicos não devem aceitar nenhum número. A gente deve combater o tabagismo no seu dia a dia, junto com o paciente no consultório e, de preferência, em campanhas que possam abranger maior número de pessoas possíveis. E quem é que fuma hoje em dia, doutor? Que cenário é esse? São pessoas mais velhas ou há um percentual de jovens também? Pouco a pouco nós estamos vendo o aumento do tabaco nos indivíduos mais jovens. Na verdade, o tabagismo já é considerado uma doença pediátrica. Já pediátrica. Crianças, adolescentes que começam a experimentar o cigarro e outras drogas e começam já na idade muito tenra, e são esses os que mais têm fumado. Os adultos e os idosos têm tido uma redução maior do que nos indivíduos de menor idade. Agora, há um contingente maior de pessoas que fumam nas classes C, D e E. As campanhas de conscientização, na sua avaliação, nessas classes, elas impactaram menos? Por qual razão? Sim, é verdade isso. A cessação do tabagismo, ela é extremamente dependente do indivíduo, da vontade individual que a pessoa tem de parar de fumar. Então, é algo cultural, é algo que se aprende, é algo que necessita de educação. E quando nós falamos em educação no nosso país, todos nós já sabemos que estamos dentro de um cenário desastroso, com uma grande dificuldade de aprendizado. E muito se ouve falar da imensa dificuldade das pessoas em parar de fumar, e há quem compare, inclusive, o poder viciante do cigarro com a cocaína e a heroína. É verdade? Primeiro, essa comparação, essas pessoas que atribuem à nicotina esse poder terrível, esse poder viciante? Existe um poder viciante, sem dúvida nenhuma, da nicotina. A nicotina é o princípio psicoativo do cigarro, porém não tem a mesma capacidade que tem a cocaína, o crack e a heroína. De qualquer forma, o vício se configura, tanto o vício psíquico quanto o vício físico, através da nicotina, desde os primeiros cigarros que a pessoa começa a fumar. E para que o público de casa entenda, o que acontece no corpo quando a pessoa dá uma tragada, quando a pessoa fuma? Daniel, assim que a pessoa começa a fumar, pode ver, o telespectador pode lembrar do fumante quando foi a primeira vez que ele fumou. Ele não teve uma boa sensação. Na verdade, o cigarro, quando a pessoa começa a fumar, ele dá uma sensação muito ruim. A pessoa começa a sentir náuseas, fica com as mãos frias, sudorese, fica suando. Então, dá um mal-estar, uma taquicardia, tudo pelo efeito imediato. Assim que as pessoas continuam fumando, esses efeitos vão diminuindo e passam, assim, a ter o vício. E a partir do vício, começam a ter uma forma de compensação psicológica. Então, no início, é muito ruim. Porém, saibam, todos os cigarros que se acendem, há uma pequena ação igual à primeira vez que você fumou.
Então, o efeito imediato é o efeito da liberação e da descarga de adrenalina no corpo. E ao longo dos anos, o uso contínuo e muitas vezes associado a hábitos bem perigosos, como o sedentarismo e a ingestão de bebidas alcoólicas, isso pode agravar um cenário que já é preocupante por si só? Sim, não tenha dúvida. O cigarro ele é associado, atribuído a diversas doenças próprias, mas ele também contribui, junto com os outros fatores de risco cardiovasculares, como o sedentarismo, a obesidade, a dislipidemia, que é o excesso de colesterol no sangue, a hipertensão arterial, e ele provoca aumento dessa concentração dos hormônios chamados catecolaminas, que é a adrenalina, a dopamina, a noradrenalina. Então, provoca aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, a contração dos vasos, e que vai culminar em algum momento com as complicações cardiovasculares, chamadas que é o infarto e o derrame. Então, o cigarro, além das doenças próprias dele, como o câncer de alguns órgãos, ele aumenta e muito as doenças cardiovasculares. E ainda que os jovens hoje em dia fumem menos do que há 20 ou 30 anos, houve um crescimento no consumo de outros acessórios, como por exemplo aquele narguilé, também os cigarros eletrônicos ou mesmo os cigarros aromatizados. Qual é o perigo nesse tipo de hábito? Muito se propaga para os jovens que esse tipo de substância não tem nicotina. Realmente, muitas vezes é verdade, mas todos a inalação da fumaça, e na fumaça tem alcatrão. E esses substratos, esses aparatos, como o narguilé, por exemplo, tem um aumento de até 4 vezes a quantidade de alcatrão. E o alcatrão tem praticamente 50 substâncias cancerígenas dentro dele. Então, é sabidamente relacionado ao câncer. Tá, doutor, informação importante para quem está em casa. Eu quero parar de fumar. A pessoa está em casa e fuma o seu cigarro, mas quer parar de fumar. Qual é a lição número 0? Número 0 é querer parar. Não existe nenhum remédio que inventaram até hoje, Daniel, que a pessoa tome e perca a vontade de parar de fumar. Isso não existe. Nenhuma medicação foi feita para isso. Então, é necessário, em primeiro lugar, que a pessoa tenha firmemente a vontade de parar de fumar. A partir disso, ela pode procurar uma ajuda ou até interromper e cessar por conta própria o cigarro, mas sem a vontade não há começo. Ok, agora as recaídas, o índice de insucesso para quem tenta parar de fumar é grande. Qual é o segredo, a dica para você não ter esse tipo de problema, recair? Os índices que são conhecidos, eles beiram os 40% apenas de cessação do tabaco, usando todas as técnicas que 40%? se pode. 40% das pessoas apenas conseguem parar de fumar, usando todas as técnicas associadas e apropriadas, como técnicas psicológicas, nutricionais e medicamentos. Apenas 40% das pessoas conseguem cessar o tabaco. O resto, todas elas podem até parar por um pequeno período, mas depois... Porque quando a gente fala em parar, o cigarro é parar para sempre, isso sim, 40% apenas. Então, a primeira coisa é querer. A segunda, no meu ponto de vista, é buscar ajuda médica. O médico tem condições de orientar uma ajuda psicológica, uma orientação nutricional adequada, atividades físicas e medicamentos que eu acho serem fundamentais para atingir esses 40%. É isso justamente que eu ia perguntar, se o senhor aconselha ou é favorável ao uso de medicamentos de venda controlada, antidepressivos, para quem quer parar de fumar. Sim, nós temos algumas classes de medicamentos para parar de fumar, dentre elas os antidepressivos, a própria nicotina em baixa dose, remédios antinicotínicos que entram no receptor da nicotina, e cada um deles tem a sua indicação, a sua contraindicação, que é muito importante. Muitos chegam ao nosso consultório pedindo, olha, me dê aquele remédio, por favor, que é para parar de fumar, aquele que minha amiga tomou, e muitas vezes não é possível. A gente até procura na internet, que é um erro, né? Exatamente. Eu acho que hoje o paciente ele tem o empoderamento da sua própria saúde. Através da internet, ele pode sim ter acesso à informação, que eu acho muito saudável. Desde a automedicação é um perigo. Isso é muito perigoso e sempre vai fazer mal. Tem que ser compartilhado com o médico. Como o poder público pode ajudar nessa luta? Bom, o que é mais importante, como eu já expliquei, é a vontade individual. E para a pessoa ter uma vontade individual, é muito importante ela ver
o vizinho, o parente, o outro parando de fumar. Isso anima muito a pessoa. Então, se o poder público puder ter duas coisas importantes. A primeira, campanhas e campanhas e campanhas. As sociedades especializadas, como a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade de Pneumologia, as sociedades especializadas formam suas campanhas que são tímidas. O governo poderia ter uma campanha contínua nesse movimento da cessação do tabaco e também proporcionar ambulatórios especializados com múltiplas especialidades, como eu aqui já disse, a nutricionista, a psicóloga, o médico, o treinador físico, para que, em conjunto, essa atividade multidisciplinar se transforme no maior benefício na cessação do tabaco. Importante entrevista com o cardiologista Rogério Krakauer. Doutor, ainda temos um tempinho, estamos praticamente encerrando. Gostaria que o senhor desse uma mensagem, olhando para a câmera, para quem está assistindo o programa, tenta parar de fumar e não consegue. Bom, se você já tentou e não conseguiu, não desista. Esse caminho é um caminho reto, mas é um caminho que tem que ir para frente, mas é um caminho cheio de curvas. Você vai acertar, você vai errar, mas você tem que pensar que você vai conseguir. Então, todos esses vícios que a pessoa possa ter, até inclusive o vício da comida, a obesidade, o sedentarismo, todos eles devem ser combatidos com afinco. Peça ajuda para a sua família, peça ajuda para o seu médico, vá atrás de um bom aconselhamento e tenha a certeza de que você vai conseguir. Porque a associação do cigarro com diversos tipos de câncer, como câncer de boca, como câncer de pulmão, câncer de bexiga, diversos tipos de câncer e com as doenças cardiovasculares, é extremamente conhecido e não há dúvida sobre esse problema. Doutor, obrigado pela entrevista. O seu contato, por gentileza. Vocês podem entrar em contato com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eu sou presidente da sociedade na região do ABC, da regional ABCDM. Tem um site para deixar com a gente? www.socesp.org.br e também em Santo André, no Hospital Cristóvão da Gama e na Clínica Unicardio. Ok, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Muito obrigado, Daniel. Até logo. Até a próxima. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.